Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens intituladas Encontros com Jesus. E nesta noite nós iremos analisar, estudar mais um encontro que Jesus teve e tirar lições para nossas vidas, irmãos, e como esse encontro pode também impactar as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 4, aqueles que encontraram, se coloquem de pé para realizarmos a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu, o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com a mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos pela tua santa palavra que foi lida neste momento e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza no entendimento desse texto, que possamos, ó Deus, aprender com este encontro que aquela mulher teve, para que assim como ela, ó Deus, teve esse encontro real e teve a sua sede saciada, nós também possamos ter, ó Deus, esse encontro e possamos ter essa nossa sede saciada, essa sede que só pode ser saciada no Senhor. Seja conosco, Pai, que teu Espírito Santo possa agir em nosso meio, trazendo luz ao nosso entendimento. Seja conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
Irmãos, o texto que nós lemos é um texto um pouco longo, mas que todos nós provavelmente já devemos ter contato em algum momento. Nós conhecemos um pouco a respeito desse texto, já ouvimos falar de algumas partes desse texto, como quando Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É um texto bem conhecido. E nós precisamos nos atentar, irmãos, para este encontro que Jesus teve com aquela mulher, porque tem tudo a ver com o que nós vivenciamos hoje em dia. A palavra de Deus, irmãos, não é algo, como muitos afirmam, que é ultrapassado. A palavra de Deus, na verdade, ela é viva e eficaz em nossas vidas ainda hoje, embora tenha sido escrita muitos anos atrás. Mas para que nós possamos, irmãos, entender esse texto, precisamos retornar e entender algumas coisas. No capítulo 3, nós vimos um encontro que Jesus teve ali com um doutor da lei chamado Nicodemos. Nós aprendemos sobre esse encontro no domingo passado. E agora nós vemos um encontro totalmente diferente. Jesus se encontra ali por uma mulher que é totalmente desprezada pela sociedade da sua época. Então há uma diferença gritante entre Nicodemos e entre essa mulher que nós estamos vendo aqui agora. E é interessante, irmãos, João ter colocado esses dois encontros aqui lado a lado. Primeiro de Nicodemos, depois o dessa mulher, para nos mostrar, irmãos, que Cristo não faz acepção de pessoas. Tanto um doutor da lei, quanto uma mulher desprezada, uma mulher excluída da sociedade, podem ter um encontro real com o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender o contexto dessa época e precisamos entender quem eram os samaritanos para que possamos compreender esse encontro de maneira melhor. Quando nós vamos lá para o livro de Reis, nós vemos que Salomão sucedeu ali Davi, seu pai Davi, mas após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Houve ali um cisma que dividiu Israel entre o reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, Israel. E o reino do sul, irmãos, continuou a adorar verdadeiramente a Deus. Mas o reino do norte começou a adorar falsos deuses, começou a se voltar para os ídolos, até que Deus levanta uma nação, a Síria, para conquistar o reino do norte. E o reino do norte cai, ele é levado cativo para a Síria, mas alguns ainda permanecem ali em Samaria. E o que a Síria faz? A Síria, uma tática, quando eles dominavam um povo, eles enviavam lá povos de outras nações para fazer uma miscigenação entre os povos, para que então eles não pudessem se revoltar contra eles. Então eles enviam vários povos para Samaria, pessoas de várias nacionalidades, e os judeus que ficaram ali em Samaria começam a se casar com esses povos, com essas outras pessoas, e há ali uma mistura de nações. Eles enviam, inclusive, um sacerdote para Samaria para ensinar a respeito de Deus para aquele povo. E o que acontece? Aquele povo de Samaria se torna um povo que não é um judeu puro, um povo misturado, e que também mistura a sua religião, uma religião sincrética, porque eles adoravam tanto a Deus, mas também adoravam outros deuses, os deuses daquelas nações com as quais eles se misturavam. E por isso, irmãos, o povo samaritano era um povo tão desprezado e rejeitado pelos judeus, porque eles não eram um povo puro e porque eles tinham uma religião sincrética. Alguns estudiosos, irmãos, como Flávio José, um historiador lá do primeiro século, vai afirmar que havia um templo que foi construído em Samaria, no Monte Gerizim, porque se os irmãos olharem lá para o livro de Neemias, quando Neemias é enviado para Jerusalém para reconstruir o muro e depois reconstruir o templo, os samaritanos aparecem ali naquele momento, querendo ajudar na reconstrução. Mas aquela missão de reconstruir tanto o templo quanto os muros de Jerusalém era uma missão que Deus deu para o povo judeu, não para os samaritanos. E os samaritanos acabam se revoltando com aquilo, dificultam a reconstrução do muro,
tanto é que muito tempo eles ficam parados ali, tanto na reconstrução do muro quanto na reconstrução do templo, e os samaritanos, nesse meio tempo, constroem um templo lá no Monte Gerizim, afirmando que aquele é o lugar correto para adoração. Depois esse templo vai ser destruído, antes do nascimento de Cristo. É por isso que aquela mulher vai perguntar a Jesus posteriormente, qual é o monte, o local correto da adoração? É aqui, no Monte Gerizim, ou lá, em Jerusalém? Então, quando esse templo foi destruído, o templo de Samaria, houve uma rixa ainda maior entre o povo samaritano e os judeus, irmãos. Então, para você ter uma ideia de quão conflituoso era essa situação entre judeus e samaritanos. Quando algum judeu, irmãos, precisava fazer esse mesmo percurso que Jesus fez aqui, saindo da Judéia para a Galiléia, eles não passavam por Samaria, embora Samaria estivesse no meio do caminho. Passar por Samaria era o caminho mais curto, era o melhor caminho para chegar à Galiléia. Mas os judeus não passavam por ali, eles preferiam dar uma volta gigantesca somente para não entrar em Samaria, e se encontrar com o samaritano. Eles faziam isso, irmãos. Mas é interessante que Jesus fala aqui, o texto vai falar aqui no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Porque, irmãos, já estava na agenda de Deus se encontrar com aquela mulher. Aquela mulher não esperava ter aquele encontro com Jesus, irmãos. Ela não esperava aquilo. Mas Deus já havia marcado na sua agenda, no tempo de Deus, se encontrar com aquela mulher. E foi justamente o que aconteceu conosco, irmãos. Como nós estamos aprendendo, estudando a doutrina da salvação, não somos nós que vamos ao encontro de Deus, é Ele quem veio até o nosso encontro. E foi assim com aquela mulher. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Ele não evitou passar por aquela cidade como os judeus costumavam fazer. Ele quebrou aqueles paradigmas e foi até o encontro daquela mulher. E aqui, irmãos, nós podemos tirar algumas lições interessantes. A primeira delas, irmãos, é que ali foi um encontro totalmente improvável. Era um encontro extremamente improvável, irmãos, porque além do fato que eu já mencionei que os samaritanos eram odiados pelos judeus, um rabino, naquela época, não poderia sequer saudar uma mulher que fosse, na rua, publicamente. Ele não poderia fazer isso, era desrespeitoso. Mas Jesus, irmãos, vai ao encontro daquela mulher. Para piorar, era uma mulher samaritana. Para aquele contexto da época, irmãos, era algo totalmente improvável de acontecer. E quando Jesus conversa com aquela mulher, ele quebra todas essas barreiras culturais que existiam em sua época. Os judeus, irmãos, achavam que apenas eles é que mereciam ser salvos. Eles achavam que eles eram merecedores da salvação e nenhum outro povo merecia a salvação. E na verdade, irmãos, quando nós estudamos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nenhum de nós merece a salvação. Nós não somos merecedores da salvação. Nós não somos melhores do que ninguém por sermos salvos, irmãos. Tudo é pela graça de Deus. Somos salvos por meio da fé. Pela graça, não porque nós fizemos alguma coisa. Isso não depende da nossa nacionalidade e não depende também de nossas obras. Irmãos, a estratégia de Jesus para pregar o evangelho àquela mulher foi se aproximar ali de maneira tranquila e fazer um pequeno pedido para ela. Ele fez um pedido. Ele não chegou, irmãos, já falando a respeito dos pecados daquela mulher. Ele não chegou já desprezando aquela mulher por ser samaritana. Jesus aqui, irmãos, quebra mais uma regra cultural. Porque, olha só aqui no versículo 9 o que diz. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se você tem aí uma Bíblia NVI, na linguagem NVI, você vai ver que no versículo 9 vai ter uma notinha de rodapé lá embaixo, dizendo que os judeus não comiam nos mesmos pratos que um samaritano. Não comia no mesmo prato, irmãos. Isso para um judeu era totalmente inadmissível. Eles não poderiam compartilhar, porque se eles compartilhassem, se eles tocassem em algo que um samaritano tocou, para eles estariam impuros.
Então vejam como eles eram extremamente radicais, irmãos. Mas Jesus aqui, ele pede para que a mulher dê um pouco de água. Ele iria beber no cântaro daquela mulher. E isso, irmãos, por isso que ela tem essa reação. Como tu, um judeu, pedes de beber água a mim, uma mulher, e ainda samaritana. Por isso, o espanto, irmãos, daquela mulher. Irmãos, o versículo 6 vai nos dizer que aquela mulher foi até o poço por volta da hora sexta, que significa o meio-dia. Irmãos, o meio-dia é o horário em que o sol está no pico. O horário mais quente, né? E aquela mulher vai naquele horário. Não era comum que as mulheres fossem tirar água do poço ao meio-dia. Na verdade, as mulheres iam às 6 horas da manhã tirar água do poço, porque elas iam, era comum todas se reunirem nesse mesmo momento, cada um tirava sua água, e elas assim tinham mais tempo, fazendo as atividades cedo para cuidar das suas atividades domésticas. Mas aquela mulher foi ao meio-dia, irmãos, porque ela não queria encontrar com ninguém. Mesmo entre os samaritanos, ela era excluída, ela era rejeitada por conta de sua vida imoral. Porque, como nós vimos, ela teve vários casamentos e ela estava com um homem agora que nem era o seu marido. Ela tinha uma vida imoral, então ela evitava o contato com as pessoas. Ela não queria, irmãos, encontrar ninguém. Ela procurava evitar isso. Mas Jesus não procurou evitar aquela mulher. E aqui, irmãos, nós vemos o santo indo de encontro ao pecador. E nós, irmãos, muitas vezes temos uma ideia de que nós somos maiores e melhores do que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nós não queremos dirigir a palavra a uma pessoa que está em uma situação de pecado, como se nós não tivéssemos pecado. Nós não queremos nos dirigir a uma pessoa como essa, porque nos achamos superiores. Nós tratamos, às vezes, com desdém. Nós vimos aqui um vídeo falando a respeito da capelania prisional. E muitas vezes, ao encontrarmos com uma pessoa que está em uma situação de cárcere, uma pessoa presa, que cometeu vários crimes, irmãos, qual é a nossa reação diante disso? Nós não queremos que aquela pessoa seja salva. Nós olhamos já para aquela pessoa com ódio em nossos corações, porque aquela pessoa fez mal para muitas pessoas. Mas, irmãos, o olhar de Jesus aqui para aquela mulher é um olhar de amor. Ele olha para aquela mulher que era tão desprezada, mas ele a ama. E ele quer a salvação daquela mulher. E ele, irmãos, é o santo dos santos. E quem nós somos, irmãos, para nos acharmos melhores do que as outras pessoas? Será que nós somos também pecadores, irmãos? Será que nós também não estávamos nessa mesma situação que essa mulher samaritana estava? Em pecado, mas ainda assim o Senhor veio ao nosso encontro e nos amou e nos resgatou da nossa vida de pecado. Será que nós não estávamos nessa situação, irmãos? Nós estávamos, irmãos, mas o Senhor veio ao nosso encontro. E nós também devemos ir ao encontro de outras pessoas, querendo que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, assim como o Senhor nos alcançou, assim como a graça de Deus foi derramada de forma abundante sobre nossas vidas, irmãos. A graça de Deus pode abundar sobre a vida de outras pessoas. Paulo vai nos dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, irmãos, quanto mais pecador uma pessoa for, maior será a transformação que o Senhor irá causar e maior a glória para Deus. Maior é a glória para Deus, irmãos. Não há mérito nenhum em nós, irmãos. O mérito é todo dele. Nós devemos aprender com Jesus e ir de encontro aos pecadores, irmãos. Não para nós nos tornarmos participantes de suas práticas, mas para anunciarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E o segundo ponto, irmãos, que nós devemos olhar aqui para esse texto, é que nos encontrar com Jesus nos satisfaz plenamente. Olha o versículo 10. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, irmãos, o que é que Jesus faz. A mulher, irmão, se surpreende com o pedido que Jesus faz, mas Jesus logo em seguida se apresenta como aquele que pode satisfazer completamente as suas necessidades. Jesus, irmãos, começa a falar aqui com aquela mulher sobre água comum.
É apenas um pretexto, irmãos, para iniciar ali uma conversa sobre coisas espirituais. E logo em seguida ele já adentra sobre os assuntos espirituais, falando a respeito da água, da vida. Mas aquela mulher ainda não compreende muito bem o que Jesus está falando. Ela pensa que Jesus está falando sobre uma água que fica lá no fundo daquele poço. E depois, no versículo 15, ela vai dizer: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Irmãos, a resposta daquela mulher é uma resposta que muitas vezes nós também pensamos que Jesus veio apenas para satisfazer as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais. Muitos de nós, talvez, viemos à igreja a primeira vez, não querendo o Senhor, mas querendo receber alguma coisa do Senhor, alguma bênção, a restauração da saúde. E depois é que nós tivemos um encontro real com o Senhor. E era esse ponto que essa mulher tinha entendido. Ela não tinha entendido ainda a profundidade do que Jesus estava falando. Ela achou que Jesus estava falando apenas de satisfação material. Ela diz: então me dá dessa água, porque aí eu não vou ter mais o trabalho de vir aqui, pegar água toda vez, né? Vai ser uma bênção para mim. É assim, dessa maneira que ela pensa. E Nicodemos, irmãos, como nós vimos no capítulo 3, também não havia entendido sobre o que Jesus estava falando, sobre os assuntos espirituais que Jesus estava tratando, apesar de ele ser um doutor da lei. Então veja que não é com relação a títulos. Nicodemos era um doutor, mas não entendia. Aquela mulher, talvez humilde, e também não entendia aquilo que Jesus estava tratando, irmãos. Mas o que Jesus fala aqui é fundamental, irmãos. Veja no versículo 16, a resposta que Jesus dá. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. Irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, a princípio podemos não entender por que Jesus pede para chamar o marido daquela mulher. Parece que Jesus já muda completamente de assunto, vai para outra coisa que não tem nada a ver com o que ele estava falando. Mas na verdade, irmãos, o que Jesus fala é fundamental para que a mulher entenda a necessidade que ela tem de Jesus. E nós só podemos entender o quão necessitados nós estamos de Cristo quando entendemos o quão pecadores nós somos, irmãos. Nós só podemos entender a verdade das boas novas do Evangelho quando entendemos também as más notícias. E quais são as más notícias? De que somos pecadores e estamos, irmãos, condenados por causa dos nossos pecados. E assim nós entendemos o quão nós precisamos, o quão necessitados estamos de Cristo. E Jesus fala, irmãos, a respeito do pecado daquela mulher. Jesus vai ao encontro do pecador, mas ele não deixa o pecador em sua vida de pecado, irmãos. Jesus resgata o pecador e transforma o pecador para que ele seja conforme a sua imagem. E assim nós vamos sendo transformados dia após dia pelo Senhor. E aquela mulher, irmãos, no versículo 17, vai responder a pergunta de Jesus de uma maneira bem curta. Ela que antes estava desenvolvendo aquele diálogo, conversando mais, agora ela sofreu aquele impacto do pecado diante dela. E ela responde a Jesus no versículo 17, não tenho marido. E Jesus afirmou, foste sincera, dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Irmãos, aquela mulher já havia se casado 5 vezes. E agora estava em uma situação de adultério, irmãos. Aquele homem com quem ela vivia não era o seu marido. Talvez aquela mulher não tivesse se dado conta da situação em que ela se encontrava. Mas o que Jesus está falando e apresentando para ela tem tudo a ver com aquilo que ela estava fazendo. Porque aquela mulher estava procurando a sua satisfação, não em Deus, mas sim nos relacionamentos, irmãos. Achando que um relacionamento iria trazer a satisfação plena para a sua vida. E ela ia, mas não dava certo, procurava outro, não dava certo, ia até outro, não dava certo, e assim ia procurando, marido após marido, a satisfação para a sua alma. E não basta irmos muito longe, irmãos. Quando nós olhamos para esses famosos, muitos desses famosos, muitos deles já reconheceram e falaram publicamente, dizendo que procuraram na fama, procuraram no dinheiro
procuraram em drogas, procuraram em sexo a satisfação para a sua alma, mas isso não pode trazer a satisfação, irmãos. Isso não pode trazer a satisfação plena para o coração do homem. Não pode, irmãos. E aquela mulher estava fazendo isso. Irmãos, Timothy Keller, no livro que nós estamos nos baseando para essa série de mensagens, vai nos dizer que somos pessoas religiosas por natureza. Ele vai dizer que nós fomos criados para adoração e todos nós, irmãos, adoramos algo. Ah, mas alguém pode dizer, eu sou ateu, eu não adoro nada. Todos, irmãos, mesmo que inconscientemente adoram alguma coisa. Alguns adoram dinheiro. Mas o dinheiro jamais será suficiente para trazer a plena satisfação para a sua alma. Outros vão adorar o seu próprio corpo, mas o corpo nunca estará de maneira ideal para trazer satisfação. Sempre será necessário trazer uma modificação a mais, para que assim você esteja satisfeito, mas jamais isso trará satisfação. Outros já adoram o conhecimento e buscam através do conhecimento a satisfação, mas vão entendendo que o conhecimento nunca será suficiente para trazer essa satisfação, irmãos. Nenhuma adoração pode satisfazer completamente essa necessidade que existe em nosso ser, irmãos. Apenas Jesus pode trazer essa satisfação. Ele, irmãos, é a água da vida que jorra para a vida eterna. Qualquer outra água da qual nós bebermos irá trazer sede novamente. Irmãos, olha só o que nos diz Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Isso o Senhor falando por meio do profeta. 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Irmãos, cisternas rotas eram cisternas que eram rachadas e que por esse motivo não tinham como acumular muita água, justamente porque elas estavam rachadas. Além disso, irmãos, a água que ficava ali, o restinho de água que ficava, era uma água suja, barrenta, e tinha um outro problema. Por não ser uma água que vinha de uma água corrente, irmãos, aquela água ficava cheia de vermes. E aquela água poderia trazer enfermidades que levariam à morte. Irmãos, era uma água ruim. Uma água que não era suficiente para trazer saciedade e que levava à morte. É isso que Deus está falando por meio de Jeremias, irmãos. Que o povo de Deus fez uma troca. Deixou ali o manancial de águas vivas para cavar essas cisternas, irmãos. Beberam uma água barrenta, suja, cheia de vermes, que levaria à morte. Foi isso que o povo fez. E é isso que as pessoas continuam a fazer hoje em dia. As pessoas estão deixando de buscar a satisfação que existe somente em Deus, para buscar satisfação em quaisquer outras coisas, irmãos, longe do Senhor. E quando nós colocamos essas coisas como prioridade, nós estamos fazendo dessas coisas o nosso Deus. Foi isso que fez aquela mulher. Mas aquela mulher foi confrontada pelo Senhor, irmãos, até entender, até perceber que ela precisava de Jesus. E, irmãos, nós precisamos entender o quão pecadores somos para percebermos a necessidade que nós temos do Senhor. E talvez aquela mulher ainda não tivesse entendido, não tivesse percebido quem estava diante dela. Tanto é que ela muda de assunto aqui. Veja no versículo 19. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja que ela vai para um assunto aqui mais teológico. Ela quer saber agora qual é a adoração, o lugar da adoração correta, né? É uma dúvida sincera, mas ela meio que foge daquele assunto que Jesus estava falando a respeito do seu pecado e que ela precisava encontrar satisfação em Deus, nele apenas. E ela pergunta qual é o lugar da verdadeira adoração. E Jesus vai ensinar aqui, irmãos, que não é o local onde nós devemos adorar, mas como nós devemos adorar e quem deve ser adorado. É isso que Jesus fala, irmãos.
E Jesus fala aqui no versículo 22. 21. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, os samaritanos adoravam a Deus, como eu falei, né? Uma adoração sincrética. Adoravam a Deus, mas também adoravam vários outros deuses. Mas é por isso, irmãos, que Jesus fala no versículo 22, vocês adoram o que não conhecem. Porque, irmãos, a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade. Ou seja, nós precisamos de fato conhecer verdadeiramente a Deus para que possamos adorá-lo. Não existe uma adoração sem o conhecimento verdadeiro de quem Deus é. E também não existe hoje, irmãos, mais um lugar sagrado para a adoração. Existem adoradores que se reúnem com o coração quebrantado diante de Deus e ali prestam uma verdadeira adoração ao Senhor, tendo Cristo como centro do nosso culto, da nossa adoração. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Não é o lugar em que nos reunimos. Hoje estamos aqui reunidos em uma casa para adoração ao Senhor. Mas esse lugar, irmãos, está servindo como lugar de adoração, porque aqui se reúnem pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E aquela mulher, irmãos, apesar do não entendimento a respeito de algumas coisas, ela sabe que o Messias viria, ela sabe das promessas que foram feitas aos judeus a respeito do Messias, aquele que viria para trazer a salvação. Tanto é que ela diz aqui no versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E ali naquele momento, Jesus se apresenta para ela dizendo, sou eu o que está falando contigo. E ali naquele momento, irmãos, ela crê no Senhor Jesus. E esse fato vai nos levar ao nosso último ponto, que é o encontro com Jesus nos impulsiona ao testemunho. Irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados de uma tal maneira, irmãos, que isso vai mudar a nossa atitude diante das pessoas. E nós vamos ter um desejo dentro de nós de anunciarmos essa salvação para outras pessoas também, irmãos. Veja o versículo 28. Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Irmãos, aquela mulher deixou o seu cântaro e voltou para a cidade com esse desejo de compartilhar a sua fé com as pessoas. E alguns comentaristas, irmãos, vão dizer que o fato dela ter deixado esse cântaro vai nos mostrar que a sua sede de fato foi saciada. Ela estava ali para buscar uma água, queria trazer uma satisfação momentânea, mas ela deixa aquele cântaro porque ela nem mais se importou com aquela água. Ela agora se importava com aquela água da qual Jesus falou, que ela bebeu e foi saciada plenamente. E agora, irmãos, o desejo dela era comunicar isso para as pessoas. E é isso que deve acontecer conosco, irmãos. Aquela mulher agora havia deixado o seu passado para trás e recebeu uma nova vida em Jesus. Aquela mulher, irmãos, no início, não queria se encontrar com as pessoas. Ela foi até o poço ao meio-dia, justamente porque sabia que naquele horário ela não se encontraria com ninguém. Mas agora, irmãos, ela tem o desejo de tornar pública a sua confissão de fé. E assim como nós, irmãos, um dia confessamos a nossa fé publicamente, por meio do batismo. Porque quando nós nos arrependemos de nossos pecados e colocamos a nossa fé em Cristo, irmãos, nós devemos ter esse desejo de professar publicamente a nossa fé. E nós nos batizamos ali, dizendo diante de Deus e das pessoas que agora nós morremos para o mundo, nós deixamos o passado para trás e agora nós vivemos uma nova vida para o Senhor. E não somente isso, mas nós também queremos, irmãos, compartilhar o Evangelho com as pessoas. Assim como nós fomos um dia transformados pelo Senhor, nós queremos que outras pessoas também sejam transformadas por Cristo.
E esse desejo, irmãos, deve existir dentro de nossos corações. Muitas vezes esse desejo aparece só naquele momento que nós nos convertemos. Aquela chama, aquele fogo de querer compartilhar, que com o tempo vai se apagando. Até que hoje você nem sente mais essa vontade de compartilhar de Cristo para as pessoas. Mas essa chama, irmãos, deve estar sempre acesa em seu coração. Porque se você teve um encontro real com o Senhor, irmãos, você quer que outras pessoas também tenham esse encontro real. Você quer compartilhar dessa transformação que o Senhor fez em sua vida. Veja que no versículo 29, aquela mulher não tem mais vergonha do seu passado. Ela diz: vinde, veio de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ou seja, aquele homem me disse dos pecados que eu tinha. E ela compartilha da transformação que o Senhor causou em sua vida. E ela faz isso, irmãos, de uma maneira simples. Nós não precisamos conhecer a Bíblia toda, sermos teólogos. Ela faz isso de uma maneira simples. Ela diz: vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? E ela convida as pessoas para experimentarem, irmãos, uma mensagem bem simples. Porque, irmãos, nós às vezes queremos compartilhar do Evangelho apenas quando soubermos a Bíblia toda, ou fizermos um curso de evangelismo, mas na verdade, irmãos, de maneira simples, nós podemos contar o que o Senhor fez em nossas vidas. E nós devemos deixar que o Senhor haja através de nossas vidas, irmãos, porque não somos nós que trazemos a conversão para o coração do homem. O nosso papel é apenas anunciar o Evangelho, e o Senhor é quem trará a conversão para os corações. Olha o resultado desse pequeno testemunho, irmãos, daquela mulher no versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Veja, irmãos, aquele pequeno testemunho causou a conversão de várias pessoas daquela cidade. E o que nós temos feito, irmãos, para testemunharmos às pessoas aquilo que o Senhor fez em nossas vidas? Será que nós tivemos um encontro com o Senhor? Nós vamos dizer: amém, eu tive sim esse encontro com o Senhor. Mas será que você tem levado outras pessoas para ter esse mesmo encontro com o Senhor? Será que você tem conduzido essas pessoas? Não é pela sua eloquência, não é porque você sabe falar bem. Fale aquilo que o Senhor fez em sua vida, testemunhe do encontro que você teve com o Senhor, e assim as pessoas serão alcançadas. Deixe que os resultados ficam nas mãos de Deus. É o Espírito Santo quem vai agir por seu intermédio, mas nosso papel é apenas testemunhar. Irmãos, para nós concluirmos, esse encontro que aquela mulher teve com Jesus nos ensina 3 lições importantes a respeito da salvação. Em primeiro lugar, a salvação vem somente para aqueles que reconhecem sua necessidade de vida espiritual. Quando Jesus está pregando, irmãos, o sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele inicia o sermão falando das bem-aventuranças. E ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê, irmãos? Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. São aqueles que reconhecem que nada tem longe do Senhor. São aqueles que reconhecem, irmãos, que não podem ir até Deus se Ele não vier ao nosso encontro. Aquela mulher, irmãos, buscava a sua satisfação por meio de inúmeros relacionamentos. Talvez ela fizesse isso sem perceber que ela estava buscando a sua satisfação nessas coisas. Até que ela se encontrou com Cristo e percebeu que uma necessidade ia além das suas necessidades físicas e materiais, que era a necessidade que ela tinha de Cristo. Segundo lugar, a salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados e desejam perdão. Irmãos, ao se deparar com o Senhor, ao ter esse encontro com o Senhor, irmãos, ela também se deparou com o seu próprio pecado. Jesus, quando vem ao nosso encontro, Ele quer nos transformar, irmãos. Nós somos pecadores. E Ele vem ao nosso encontro, nos mostra as boas novas do Evangelho, mas Ele também mostra que somos pecadores e que precisamos ser transformados pelo Senhor. E nós, irmãos, devemos responder a Ele
com arrependimento e depositando toda a nossa fé nele, crendo que ele é o único que pode nos trazer a salvação. E em terceiro e último lugar, a salvação vem somente para aqueles que recebem Cristo como seu Messias e Salvador. Irmãos, aquela mulher aguardava o Messias. Ela sabia que o Messias traria a salvação para Israel. E Jesus aqui se apresenta para ela, irmãos, como Messias, e ela imediatamente o reconhece. Reconhece que a salvação pode vir apenas por meio dele. Não por suas obras, irmãos. Não por sua religiosidade. Não porque ela adorava ali no Monte Gerizim, ou ela adorava em Jerusalém. Não. Apenas porque ela reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos. Porque Jesus é o único caminho para a salvação. Não existe salvação fora de Jesus. É apenas por meio dele que nós seremos salvos. Amém, irmãos? Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta exposição na tua santa palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque por meio daquele encontro que aquela mulher teve, ó Deus, nós podemos aprender que a nossa satisfação, ó Deus, deve estar apenas no Senhor. Ó Pai, nos perdoa porque muitas vezes queremos buscar a satisfação em outras coisas, não no Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida de constante arrependimento. Sabemos que somos pecadores e que somos totalmente necessitados do Senhor. Então nos ajuda, Pai, a reconhecermos o nosso pecado, colocarmos a nossa fé somente em Ti, ó Deus, crendo que o Senhor é o único que pode nos trazer a salvação e a completa satisfação para cada uma de nossas necessidades. Seja conosco, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.